Hoje eu queria continuar a série sobre intercessão, né? Eu tô começando falando primeiro das defesas e hoje eu queria falar sobre o escudo da fé. Então eu vou fazer algumas considerações pontuais, vamos dizer assim, alguns comentários, tá? Então o primeiro comentário que eu queria fazer é: o que é a fé? Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, tá? Então, a fé é em algo que ainda não é concreto, né? Você tem certeza absoluta de alguma coisa que ainda não aconteceu no mundo físico, mas que você tem certeza daquilo. Então, como eu falei, eu creio sim em batalha espiritual, eu creio sim que você pode fazer o gesto e falar assim: eu recebo o teu escudo da fé. Mas se você ficar duvidando, se tudo que Deus fala pra você, você duvida, se tudo que Deus fala, Deus questiona, você não tem esse escudo, né? Porque eu vejo esse escudo como uma forma prática. Então, na verdade, essa fé é fé no quê? Né? Tem uma música que fala assim: a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. Não é esse caso, tá? Então, seria fé em quê? Seria fé na palavra de Deus. Seja a palavra escrita, a Bíblia, e seja a palavra rema, que é aquela palavra direcionada, aquela palavra que Deus fala especificamente para você. Por exemplo, no começo da minha conversão, Deus me deu a palavra rema, Isaías 54, que era aquela palavra para mim naquele momento, né? Agora já são outras palavras, né? Mas foi um momento da minha vida que eu estava lutando com a falta de valor, né? Com uma humilhação. Então, Deus falando assim que Ele ia refazer todas as coisas e Ele realmente fez, Ele tem feito isso, né? Então a primeira coisa é o seu escudo da fé, é o quanto de fé você tem na palavra de Deus, é o quanto de fé você tem no que Deus te fala, tá? Outra consideração, essa fé tem que ser a fé como uma criança. A Bíblia fala em Marcos 10:15: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então a criança, ela acredita em tudo que você fala, né? Se você fala que existe Papai Noel, ela acredita. Se você fala que existe Coelhinho da Páscoa, ela acredita. Ela não fica: ah, então me mostra o coelhinho que eu acredito, né? Ou então, não, então me mostra o saco do Papai Noel, porque se eu não pegar ali nos presentes, eu não vou acreditar que existe o Papai Noel, eu preciso ver o trenó, eu preciso, sabe? E a gente, quando a gente é adulto, a gente é assim, né? A gente quer prova e a gente quer um contrato daquilo que Deus está falando, a criança não, né? Então vai tirar da cabeça de uma criança que o Papai Noel não existe, se ela acredita naquilo, né? Então eu nem sempre tive esse escudo, eu nem sempre tive essa fé como uma criança. Eu lembro que teve um momento da minha vida que foi esse ponto de virada, né? Porque no começo eu era muito rebelde, muito questionadora, né? Eu ficava procurando contradições na Bíblia, era um exercício que eu tinha, né? Que eu fazia quando eu não queria saber de Deus, mas... Então, assim, eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava na Bíblia, que é a condição de muitos cristãos, muitos, né? Existem até linhas de pensamento nisso. Mas eu tô numa igreja que ela acredita na Bíblia de capa a capa, né? A igreja que eu tô acredita na Bíblia como a palavra de Deus de fato. Então eu lembro que no começo o pastor falava as coisas e eu não acreditava muito, né? Em certas coisas assim, porque pra mim não tinha lógica e pra mim não se encaixavam, né? Na minha cabeça, a Bíblia tinha muitas contradições. Por exemplo, né, lá você vê em um lugar que fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E daí lá na frente você vê assim que Deus não nos deu espírito de temor. E isso não encaixava, né? Eu achava que era uma contradição. Mas conforme eu fui aprendendo, o que eu descobri? Que não é que a Bíblia se contradizia. Quer dizer que eu não tinha entendido, que eu não tinha informações o suficiente. Então, o que foi acontecendo? Eu comecei a estudar a Bíblia mais a fundo, né? E eu percebi que toda vez que tinha uma aparente contradição, eu que não tinha entendido o contexto, eu que não sabia a diferença de uma palavra e de outra, eu que não entendi o original. Então, eu percebi que às vezes quando nossa, nenhum teólogo nunca pensou nisso aqui. Na verdade, alguém já tinha respondido essa pergunta 50 anos atrás, né? Então, hoje eu acredito, né? Mas eu lembro que teve um ponto que eu via as coisas acontecendo na vida das pessoas e na minha não. E eu lembro que eu tenho certeza que foi Deus que me levou a isso. E eu falei assim, eu lembro dessa oração como se fosse ontem. Eu falei assim: Deus, tem coisa que eu não entendo,
Tem coisa que pra mim não faz sentido, tem coisa que pra mim não tem nem lógica. Mas se o Senhor tá falando, eu vou acreditar. Então eu passei a acreditar como uma criança, né? Eu parei de ficar... Eu acreditei simplesmente, comecei a dar uma chance, digamos assim, sabe? Então assim, tinha coisa... Meu, Jesus fala aqui que Jesus multiplicou comida. Isso não faz sentido. Mas tá bom, se tá na Bíblia, então eu vou acreditar que Jesus multiplicou comida. E eu vi que isso foi algo tremendo que Deus começou a fazer na minha vida por eu acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, né? Então, se você é uma pessoa que fica questionando muito, estuda mais realmente, sabe? E dá um crédito para a Bíblia, porque ela é a verdade. E se você não acredita na Bíblia, você tá em problemas que eu vou falar mais pra frente. Então, a Bíblia fala em Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, de 5 a 8. Então, no começo era assim, né? Eu uma hora acreditava, outra hora não. Uma hora acreditava na Bíblia, outra hora não. Então, você é tipo uma onda do mar. Uma hora você vai, outra hora você volta, né? Você não tem uma âncora, né? É a pessoa que um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia tá com Deus, outro dia não tá. Por quê? Porque sempre vem muitas vozes contrárias, né? E isso foi desde o começo, né? Lá com Adão e Eva, Deus falou assim, olha, Deus veio com a palavra, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Daí Satanás veio com a voz contrária. Não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Então você pode ter certeza que tudo o que Deus fala, seja para você de forma específica, sempre vai ter uma voz contrária, sempre. Então, se você for ouvir todas as vozes contrárias que sempre vêm, você vai ser essa onda do mar. Você vai estar uma hora você vai estar aqui, outra hora você está lá, uma hora você acredita numa coisa, outra hora você acredita em outra coisa. Você não vai ter uma constância, né? Então, o que vai te trazer essa constância, o que vai te trazer essa firmeza é o quanto você realmente acredita, o quanto você realmente põe fé na Bíblia, tá? No que Deus fala para você ou no que Deus fala com você a respeito da Bíblia. E é interessante que eu estava lendo sobre isso e essa questão do escudo, eles colocavam, os romanos, né? Eles colocavam água no escudo, eles jogavam água, então quando via os dardos, aquele dardo era apagado, né? Então não quer dizer que quando você tá com o escudo, os dardos não vão vir. Eles vêm, mas quando bate ali na fé, aquele dardo se apaga, né? E você pode ter certeza que sempre vão vir dardos. Então é muito interessante essa questão, essa importância de você acreditar na Bíblia, na intercessão, porque, que nem fala ali, né? Aquele que duvida, ele é que nem uma onda. Então você não vai conseguir ficar firme orando por um propósito durante muito tempo se você não acredita, né? Se Deus fala que Deus vai te abençoar e você não acredita naquilo, se Deus fala alguma coisa você não acredita, tá? Então você tem que ter essa firmeza no que Deus fala, é muito importante. E é isso que vai ser o escudo que vai te proteger contra as setas, contra as mentiras que vão vir com certeza, tá? E por último, eu queria fazer a relação entre fé e obras, tá? A Bíblia fala em Tiago 2, de 14 a 17, que a fé sem obras é morta. Então não adianta você dizer que você tem fé se você não age, né, de acordo com essa fé. Então não adianta você falar que, não, eu acredito que Deus é o meu provedor, se você não tem fé para dar o dízimo, né? Se você acha que se você der o seu dízimo, se você ofertar, vai te faltar. É um exemplo, tá? Então, outro exemplo, né? Quando às vezes eu oro por alguém pelo pó de ouro nas mãos. Então não adianta você falar pra mim, eu oro por você, Deus, que em nome de Jesus essa pessoa receba o pó de ouro, e você fala assim, eu acredito que eu vou receber pó de ouro nas minhas mãos, e daí você põe a mão no bolso, sabe? Você não acreditou, porque se você realmente tivesse fé, você ia olhar, você ia procurar, né? Então, tem uma outra observação também que eu queria fazer, que às vezes a Bíblia fala que, Jesus fala que se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, um grão de mostarda, né? E ele é pequenininho, assim. Então você pensa assim, nossa, mas eu não tenho tanta fé,
Sabe, às vezes não precisa ter aquela fé enorme, porque uma fé pequenininha já é o suficiente, né? Então, da mesma forma, às vezes uma atitude pequenininha sua já pode romper algo muito grande, porque você teve um passo que corroborou aquela sua fé, né? Então, seria isso, seria essas considerações que eu tenho para fazer. Então, pensa realmente o quanto você acredita na Bíblia, o quanto você dá crédito a palavras contrárias e você não dá crédito para a Bíblia, né? Pensa nisso. Pensa nessas coisas que eu estou te falando, se você tem tido esses passos práticos que corroborem a sua fé, que, né, atestam que você realmente tem fé naquilo que você está se dispondo a acreditar. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha com uma unção de fé sobre cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo, que em nome de Jesus eles venham se arrepender da dúvida, que eles venham se arrepender da incredulidade, mas que seja um novo tempo na vida dos meus irmãos, um novo tempo de estudo da Bíblia, um novo tempo de fé, em nome de Jesus. Amém? Seria isso, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.